Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Novo dia se inicia, e antes que a correria do dia comece, antes de tomar aquele café que deve estar cheirando agora em seu quarto, ou em sua sala, até mesmo na sua cozinha. E eu preciso te perguntar agora: quando a ansiedade sopra forte logo cedo, qual é o teu abrigo? Quem define o ritmo do teu coração antes mesmo do café? O tema de hoje é: comece o dia no abrigo do Altíssimo e viva em vitória. A base da nossa caminhada está em Salmos 91.1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Este não é apenas um versículo bonito, é um endereço espiritual, um CEP de proteção e descanso para a alma cansada que tenta controlar tudo e, no fundo, teme perder o pouco de paz que ainda tem. Talvez você acorde sentindo que a casa está em ordem, mas por dentro algo desaba silenciosamente. O peso das decisões, o medo de falhar com quem você ama, a sensação de que precisa ser forte o tempo todo. Você percebe? Não é só cansaço físico. É a mente acelerada que não encontra botão de pausa. É a culpa por não dar conta de tudo. É a solidão que aparece até no meio do barulho. A palavra hoje te mostra um movimento simples e profundo. Habitar. Habitar não é visitar. Habitar é decidir endereço. O Altíssimo não oferece um guarda-sol de fim de semana. Ele chama você para morar na sombra do Onipotente, onde o sol das preocupações perde força. E quando você escolhe esse endereço de manhã, o restante do dia muda de governo. O que te pressionava vira cenário. O Senhor vira direção. Por isso, fique comigo até o final, porque nós vamos orar juntos, e eu creio que o descanso do Altíssimo vai se tornar a atmosfera do teu dia. Se esta mensagem já está falando com você, apoie com seu like e se inscreva, para que mais vidas encontrem esse abrigo. Em nome de Jesus declaro profeticamente: hoje cadeias invisíveis de ansiedade se quebram, e o teu amanhecer ganha uma nova cobertura espiritual. Permite-me te conduzir por uma imagem. Imagine-se em meio a uma tempestade forte. O vento uiva, a chuva fustiga, trovões estremecem as janelas. Você corre, abre a porta e entra numa casa sólida, com paredes firmes, teto seguro, lareira acesa. Lá fora, o caos. Aqui dentro, calor, luz, silêncio que cura. Essa casa é o esconderijo do Altíssimo. O temporal não some, mas ele não decide mais o teu clima interior. Você respira fundo, sente o corpo relaxar, e a mente começa a ouvir uma voz mais alta que o barulho do mundo. A voz do Onipotente dizendo: eu cuido de você. É isso que Salmos 91:1 te oferece ao amanhecer. Não um dia sem desafios, mas um coração que atravessa os desafios sem se quebrar. Agora, segue comigo, porque no próximo bloco vamos identificar as vozes e hábitos que silenciosamente te expulsam desse abrigo e como reposicionar a alma, logo cedo, para permanecer sob a sombra que te guarda. E talvez você já tenha se perguntado em silêncio: se existe mesmo esse abrigo do Altíssimo, porque tantas vezes eu me sinto desprotegida, sobrecarregada, sem força nem para orar? A resposta está em algo simples, mas profundo. Muitas vezes, em vez de buscar a sombra do Onipotente, escolhemos sombras que não sustentam. Existem sombras que parecem trazer alívio, mas que logo se revelam ilusões. A sombra das redes sociais, por exemplo, que exibe vidas perfeitas e sorrisos editados, mas que secretamente te fazem sentir atrasada, como se todos estivessem avançando e só você tivesse parado no tempo. A sombra dos conselhos humanos, que soam bonitos em frases prontas, mas que não têm o poder de acalmar a tempestade no coração. E a sombra das próprias preocupações, que te convencem de que pensar no problema sem parar é o mesmo que resolvê-lo, quando na verdade só aumenta o peso da alma e tira o sono. Quantas vezes você acordou, pegou o celular e antes mesmo de falar com Deus, já se deparou com uma cobrança, uma mensagem dura, uma notícia ruim? Percebe como é fácil deixar que a primeira voz do dia seja a voz da pressão e não a voz da paz? É como se, antes de entrar no esconderijo, o inimigo já tivesse te distraído na porta, impedindo você de habitar no lugar onde a mente se acalma e o coração encontra a direção. E isso não é algo novo,
porque desde o princípio o homem se acostumou a fugir da presença, quando, na verdade, só ali está a proteção. Mas a palavra é clara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar não é visitar. Habitar é decidir endereço. É levantar de manhã e declarar: Senhor, hoje eu escolho morar no teu colo, descansar sob a tua sombra e não permitir que outras vozes ocupem o primeiro lugar. Quem visita continua inquieto. Quem habita encontra descanso. O abrigo do Altíssimo não é um quarto de hotel para finais de semana. É casa permanente, morada fixa. É cobertura inabalável diante dos ventos e das pressões. Pensa comigo em uma metáfora. Uma criança pequena correndo assustada em uma rua movimentada. O barulho de buzinas, o perigo dos carros, o coração acelerado. Tudo parece ameaçador, mas de repente, ela avista o pai, abre os braços e corre para o colo seguro. No mesmo instante, o choro cessa, o medo perde força, porque a presença daquele abraço é maior que todo o barulho da rua. Esse é o esconderijo do Altíssimo. Esse é o convite de Deus para você todos os dias, correr para os braços dele antes de enfrentar o trânsito pesado da vida. E agora eu quero te pedir algo. Escreve aqui nos comentários o teu pedido de oração. Pode ser por você, pode ser por alguém que você ama. Esse ato não é apenas digital, é espiritual. Quando você escreve, você está dando um sinal de fé, está tornando público que deseja habitar, e não apenas visitar. É como se você estivesse abrindo a porta e declarando: Senhor, cobre essa área da minha vida com a tua sombra. Eu creio que esse simples gesto vai liberar descanso e alívio sobre a tua história. E se isso já está fazendo sentido para você, permanece comigo, porque nos próximos minutos vamos mergulhar em algo ainda mais profundo. Como o coração que decide habitar não encontra apenas descanso, mas recebe uma força invisível e renovada para enfrentar batalhas que ninguém vê, mas que determinam toda a caminhada do dia. E sabe o que é mais impressionante? Muitas vezes, a maior batalha que você enfrenta não é aquela que os outros veem. Não é o problema financeiro que pode ser listado em números. Não é a dor física que o médico pode diagnosticar. Não é nem a pressão do trabalho que os colegas notam. A batalha mais intensa é a invisível. É aquele diálogo silencioso dentro da sua mente que insiste em repetir que você não é suficiente, que não vai dar conta, que está atrasada, que perdeu tempo demais. Essa guerra não aparece em relatórios, mas ela consome energia, rouba noites de sono, seca lágrimas escondidas no travesseiro. Você já se sentiu assim? Já sentiu que, mesmo rodeada de pessoas, existe um peso interno que ninguém entende? É exatamente aí que Salmos 91 se torna viva. Porque o Altíssimo não oferece apenas um lugar de refúgio. Ele oferece descanso daquilo que os olhos humanos não conseguem enxergar. Quando você habita no esconderijo dele, a ansiedade que parecia incontrolável começa a perder espaço. O medo que te dominava começa a silenciar. E uma força nova surge, mesmo sem explicação lógica. Porque na sombra do Onipotente, aquilo que o mundo não consegue tocar é restaurado pelo poder do Espírito. Pense comigo em uma cena. Imagine-se em uma maratona. Você corre, sente as pernas queimarem, o peito arder, o fôlego faltar. Mas existe algo pior do que o cansaço físico. É a voz interna que diz: você não vai conseguir para agora, não faz sentido continuar. Muitos param não porque o corpo falhou, mas porque acreditaram nessa voz. Agora, imagine que no meio do percurso, alguém coloca uma mão firme no teu ombro e diz: eu estou com você, continua, você vai terminar essa corrida. É como se um combustível invisível fosse liberado, e o corpo que já não aguentava encontra forças que não sabia que tinha. É isso que acontece quando você escolhe habitar na sombra do Altíssimo. O abrigo de Deus é essa mão firme que quebra a mentira da exaustão e libera a verdade da vitória. E talvez você precise ouvir isso hoje. Você não está sozinha na corrida. Deus não te chamou para cair exausta no meio do caminho. Ele te chamou para atravessar a linha de chegada em vitória.
E é por isso que eu quero que você valide essa palavra agora mesmo. Escreva nos comentários: eu escolho habitar no esconderijo do Altíssimo. Esse ato simples vai selar no teu coração o compromisso de não dar mais lugar às vozes do medo, mas de confiar na voz do Pai que te sustenta. Perceba, minha irmã, esse é o ponto decisivo. Não é sobre evitar todas as lutas, mas sobre onde você decide descansar enquanto luta. Porque quando você habita, a batalha continua, mas você luta debaixo de uma sombra que garante vitória. E esse é o segredo que o mundo não entende. Não é a ausência de problemas que dá paz, é a presença de Deus em meio aos problemas que muda tudo. E eu quero que você permaneça comigo, porque logo mais nós vamos trazer um ato de fé ainda mais profundo. A reciprocidade do coração, que ao receber descanso no esconderijo do Altíssimo, aprende também a semear esperança e preparar-se para a oração, que vai alinhar toda a sua vida com o propósito de Deus. E talvez você já tenha percebido, quando escolhe habitar no esconderijo do Altíssimo, algo muda dentro de você. O ambiente externo pode continuar o mesmo, os boletos não desaparecem, as responsabilidades não se dissolvem, as pessoas ao redor não mudam de uma hora para outra, mas a forma como você encara tudo isso se transforma. É como se o mundo continuasse barulhento, mas dentro do teu espírito surgisse uma melodia suave, uma paz que não se explica, uma força que não depende das circunstâncias. Esse é o diferencial de quem escolhe viver à sombra do Onipotente. Não é que os problemas deixam de existir, é que eles deixam de governar. E sabe por quê? Porque a sombra do Onipotente não é apenas proteção, é também direção. Quando você descansa nesse abrigo, decisões que antes pareciam confusas começam a ganhar clareza. O que era desespero vira esperança, o que era peso se torna leve, o que era solidão se torna encontro com o amor do Pai. E essa transformação não acontece uma vez. Ela é diária, contínua. É um fluxo de graça que se renova cada manhã. Deixa eu te contar uma metáfora que explica isso. Pense em um viajante perdido em um deserto. O sol castiga, a areia queima, o corpo pede água, e cada passo parece ser o último. Ele sente que vai desfalecer a qualquer momento. Mas, de repente, encontra uma grande rocha que projeta sombra e, ao lado dela, uma fonte de água fresca. Ele se refugia ali. O deserto continua existindo. O sol ainda brilha forte, mas agora existe sombra, existe alívio, existe sustento. O viajante descansa, bebe, recupera forças e continua a caminhada com novo vigor. Essa rocha é o Senhor. Esse esconderijo é a presença do Altíssimo. É exatamente isso que acontece quando você decide começar o dia nesse abrigo. O deserto da vida não desaparece, mas você passa a atravessá-lo em vitória. E eu quero que você faça algo agora mesmo. Se esta mensagem já tem tocado o teu coração, compartilha esse vídeo com alguém que precisa desse refúgio. Talvez haja uma amiga, uma irmã, uma mãe, alguém da sua família que está caminhando nesse deserto sozinha, e você pode ser o instrumento para levá-la até a sombra do Altíssimo. Ao compartilhar, você não apenas recebe, mas também se torna canal para que outros recebam. Isso é reciprocidade espiritual. Aquilo que você acolhe, você espalha. E fica comigo até o final, porque nós vamos orar juntos. E eu tenho uma certeza profética no meu coração. Essa oração não será apenas palavras, será a chave que vai abrir sobre o teu dia uma atmosfera de vitória, descanso e direção. Eu creio que o Espírito Santo já está preparando o teu coração para receber algo que não vem de mim, mas vem do próprio trono de Deus. Por isso, prepara o ambiente agora. Se puder, feche a porta, respira fundo, abra a Bíblia no Salmo 91 e deixe o teu coração disponível, porque o próximo passo não é apenas reflexão, é oração. É o momento em que todo esse ensino vai se transformar em clamor, e esse clamor vai se transformar em resposta. Pai amado, Deus de toda graça e misericórdia, nesta manhã nos colocamos diante da Tua presença, com o coração quebrantado e sedento. Tu és o Altíssimo, o Deus dos exércitos,
aquele que governa os céus e a terra, e nós reconhecemos que longe de ti nada podemos fazer. Hoje, Senhor, nos aproximamos do teu esconderijo, porque sabemos que só em ti há descanso verdadeiro para a nossa alma cansada. O salmista declarou: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E é isso que clamamos, que cada pessoa que ora agora comigo seja conduzida para esse abrigo seguro. Pai, o coração humano é frágil e quantas vezes acordamos já carregados de preocupações. Há quem esteja aqui sentindo o peso das contas que parecem não fechar, das palavras duras que ouviram ontem, do medo de não dar conta das responsabilidades de hoje. Há quem acorde e já seja assaltado pela ansiedade, como se um vento forte roubasse a paz antes mesmo de o dia começar. Mas nós cremos, Senhor, que a tua sombra é maior que qualquer sombra de medo. Por isso colocamos agora cada pensamento ansioso, cada sentimento de insegurança, cada mente atormentada diante do teu trono. Espírito Santo, visita essa vida agora. Onde há coração acelerado, traz calma. Onde há lágrima escondida, traz consolo. Onde há cansaço profundo, traz renovo. Onde há medo de falhar, derrama a certeza de que em Cristo já somos mais que vencedores. Que cada irmã, cada irmão que se une nesta oração, sinta o teu abraço como a criança que corre para o colo do Pai, em meio à rua barulhenta. Que eles saibam que não estão sozinhos. Senhor, tu és o Deus que cobre com a tua sombra, e eu intercedo. Cobre essa casa, cobre essa família, cobre essa vida com a tua presença agora. Que este dia comece não sob a pressão das vozes humanas, mas sob a direção da tua voz. Que toda força contrária seja silenciada e que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde mente e coração em Cristo Jesus. Pai querido, neste momento nós nos derramamos mais uma vez diante do teu altar. Reconhecemos que muitas vezes o coração humano se perde nas vozes que não vêm de ti. Quantos acordam já sob o peso da comparação, sentindo-se menores, inferiores, esquecidos? Quantos, Senhor, carregam uma solidão que nem mesmo os mais próximos percebem, porque aprenderam a sorrir para fora, enquanto choram por dentro. Mas tu, Pai amado, és aquele que sonda os corações. Nada está escondido do teu olhar. Tu conheces cada dor oculta, cada pensamento secreto, cada lágrima engolida em silêncio. Hoje intercedemos, Senhor, por essas vidas que se sentem sufocadas pelas cobranças e expectativas. Quantas vezes elas acreditam que precisam ser fortes o tempo todo, que não podem falhar, que não podem mostrar fraqueza. Mas a tua palavra nos lembra que é justamente na fraqueza que o teu poder se aperfeiçoa. Por isso, Pai, eu clamo que cada pessoa que ora agora sinta a liberdade de se render diante de ti. Que elas entendam que não precisam carregar sozinhas o peso que só o Senhor pode sustentar. Espírito Santo, vem agora como bálsamo sobre as feridas invisíveis. Onde há sentimento de culpa, derrama perdão. Onde há sensação de abandono, derrama a certeza da tua presença fiel. Onde há desespero, derrama esperança. Onde há vergonha, derrama honra. Que neste exato momento, a tua sombra envolva essas vidas como um manto de proteção e amor. E eu intercedo também, Pai, por aqueles que lutam contra a ansiedade diária, que acordam já com o coração acelerado e a mente tomada por preocupações. Toma cada pensamento, Senhor, e alinha-o à tua vontade. Que eles não sejam guiados pelo medo, mas pela tua paz. Que o esconderijo do Altíssimo seja real nesta manhã. Que eles sintam que têm um lugar de descanso, onde podem deitar a cabeça e confiar que o Senhor cuida de tudo. Que essa oração não seja apenas palavras, mas seja encontro com o teu poder. Que cada casa agora seja visitada pela tua glória, e que este seja o começo de um dia coberto pela tua sombra, em nome de Jesus. Senhor Altíssimo, Deus forte e poderoso, nós elevamos nossa voz neste momento em favor de cada vida que se encontra em guerra interior. Pai, quantos travam batalhas que ninguém enxerga? Enquanto por fora parecem estar firmes, por dentro enfrentam pensamentos que gritam derrota.
vozes que sussurram desânimo, setas que o inimigo lança para tentar minar a fé e roubar a esperança. Mas nesta hora, nós declaramos: nenhuma arma forjada contra eles prosperará, porque estão debaixo da tua sombra, ó Onipotente. Pai amado, eu intercedo por aqueles que neste exato momento sentem o peso de ataques invisíveis, insônia, opressão espiritual, medo sem motivo, tristeza que surge do nada. Esses são sinais de uma guerra que os olhos humanos não podem ver, mas tu vês, Senhor. Por isso clamo para que o teu Espírito Santo agora invada esses corações como luz que dissipa toda a escuridão. Que a atmosfera pesada se quebre, que o ar se torne leve, que a paz que vem do céu encha cada espaço da mente e da alma. Deus dos exércitos, envia teus anjos para guerrear por essas vidas. Onde há setas inflamadas do inimigo, coloca o teu escudo. Onde há fortalezas de pensamentos negativos, derruba com o poder da tua palavra. Onde há laços de engano, corta com a tua espada. Que todo espírito de medo, depressão, angústia e desesperança bata em retirada agora, em nome de Jesus Cristo. E eu intercedo ainda, Senhor, por aqueles que estão cansados de correr sozinhos, que já pensaram em desistir porque acreditam que não vão conseguir terminar a corrida. Espírito Santo, vem como vento renovador. Sopra vida sobre ossos secos. Renova o fôlego, renova a visão, renova a fé. Que cada pessoa que ora comigo agora sinta como se uma mão firme repousasse sobre o seu ombro, dizendo: você não está só. Eu estou contigo. Continua. Pai, que nesta manhã essa verdade seja gravada no mais profundo do coração. A sombra do Onipotente é o lugar de vitória. E quem decide habitar nesse esconderijo jamais será confundido, jamais será derrotado, porque o Senhor mesmo é o escudo e a fortaleza. Pai amado, neste momento eu coloco diante do teu altar não apenas indivíduos, mas lares inteiros. Senhor, tu sabes como as famílias têm sido alvo constante do inimigo. Ele tenta plantar divisão, desentendimentos, frieza, falta de perdão e desrespeito dentro de casa. Quantos casamentos estão por um fio? Quantos filhos se distanciaram? Quantas mães choram em silêncio pelo rumo que seus filhos tomaram? Mas hoje eu clamo ao Deus do Salmo 91. Cobre esses lares com a tua sombra, Senhor. Que cada casa seja um esconderijo do Altíssimo, lugar de paz, de comunhão e de restauração. Pai, eu intercedo pelos casamentos que enfrentam tempestades. Onde há mágoa, traz perdão. Onde há distância emocional, derrama amor. Onde há palavras duras, derrama doçura. Espírito Santo, sopra vida sobre cada aliança e restaura os lares que estão prestes a se desfazer. Que os cônjuges aprendam a habitar juntos sob a tua sombra, porque quem vive nesse lugar encontra forças para amar e recomeçar. Senhor, eu clamo também pelos filhos. Quantos estão perdidos, confusos, aprisionados em vícios, em amizades erradas, em caminhos de destruição. Pai, traz esses filhos de volta para o esconderijo do Altíssimo. Que a tua mão os alcance, que a tua voz os desperte, que a tua presença os envolva onde quer que estejam. Que as lágrimas das mães que clamam nesta manhã não sejam em vão, mas sejam sementes de transformação. Deus eterno, eu oro por cada família representada nesta oração. Que sejam cobertas pelo teu sangue, guardadas por anjos ao redor, protegidas contra acidentes, doenças, violências e ataques espirituais. Que haja paz à mesa, riso nos corredores, alegria nas conversas. Que cada lar seja marcado pela tua presença e se torne um lugar de testemunho vivo de que habitar no teu esconderijo é viver em vitória. Senhor, faz com que as famílias entendam que a maior herança não é material, mas espiritual. Que a tua palavra seja o centro da casa, que a oração seja o alicerce e que o amor seja o elo que une. Hoje eu declaro: lares restaurados, famílias protegidas, relacionamentos curados, tudo debaixo da sombra do Onipotente. Deus amado, neste momento eu apresento diante do teu trono a vida emocional de cada pessoa que ora comigo. Senhor, quantos estão carregando um coração ferido, cheio de cicatrizes de rejeição,
decepções, traições e palavras que marcaram profundamente. Pai, Tu és aquele que cura as emoções. Tu és o médico da alma. Por isso eu clamo, toca em cada ferida invisível agora. Onde há tristeza, derrama a alegria. Onde há rejeição, derrama a aceitação. Onde há vazio, derrama a plenitude da Tua presença. Que ninguém termine este dia sem sentir a Tua paz cobrindo o coração. Eu intercedo também, Senhor, pela vida profissional. Quantos têm trabalhado exaustivamente, mas ainda se sentem inseguros, preocupados, sem reconhecimento? Quantos estão enfrentando portas fechadas, demissões inesperadas, entrevistas frustradas? Tu és o Deus que abre e fecha portas, e a Tua palavra diz que quando o Senhor abre, ninguém pode fechar. Por isso, eu oro para que as portas certas se abram, para que cada talento e cada esforço sejam recompensados no tempo certo. Dá sabedoria, criatividade, equilíbrio emocional para lidar com pressões e injustiças. Que cada ambiente de trabalho seja também lugar de testemunho da Tua fidelidade. Senhor, eu oro pelas finanças. Quantos vivem com medo de não conseguir honrar seus compromissos? Quantos carregam dívidas? Quantos sentem que trabalham muito, mas não prosperam? Pai, Tu és Jeová Jiré, o Deus da provisão, e eu intercedo para que cada vida seja sustentada pelo Teu poder. Que onde há escassez, venha a abundância. Onde há portas fechadas, venha a oportunidade. Onde há desespero, venha a confiança em Ti. Que cada recurso seja multiplicado e que cada família tenha não apenas o suficiente, mas o transbordante para abençoar outras vidas também. Espírito Santo, sopra agora a esperança sobre os corações. Que todo medo do amanhã seja arrancado, que toda ansiedade seja substituída por fé. Que cada pessoa entenda que o esconderijo do Altíssimo é também lugar de provisão. Assim como o maná caiu do céu no deserto, eu creio que milagres de sustento estão sendo liberados agora. E agora, em nome de Jesus Cristo, eu declaro profeticamente sobre a tua vida. O tempo da angústia chegou ao fim e um novo tempo de vitória começa hoje. Porque a palavra nos garante que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Não será apenas um consolo temporário, será uma realidade permanente. Hoje, o Senhor muda atmosferas e estabelece um novo governo sobre o teu coração, sobre a tua casa, sobre a tua história. Eu profetizo que toda a ansiedade perde força agora. A paz de Deus, que excede todo entendimento, toma o lugar dos medos e das preocupações. Eu profetizo que as lágrimas escondidas serão transformadas em testemunhos de alegria. Eu profetizo que as portas que estavam trancadas começam a se abrir diante de você, e aquilo que parecia impossível será realizado pelo braço forte do Senhor. Recebe pela fé. Tua casa será marcada pela harmonia e não mais pela divisão. Teus filhos serão chamados de bênção. Tua família será um jardim regado pelo próprio Deus. No trabalho, na área profissional, você verá a mão do Senhor abrindo caminhos inesperados e colocando pessoas estratégicas ao teu lado. Nas finanças, eu profetizo que a provisão virá de fontes que você nem imaginava. O Deus do impossível vai surpreender você, porque Ele é fiel em cumprir cada promessa. E eu declaro também, o inimigo não terá poder para roubar a tua paz, não terá autoridade para tocar na tua mente, não terá espaço para dominar o teu coração. O Senhor é a tua fortaleza, o teu escudo, o teu esconderijo seguro. Hoje, a tua história é marcada por uma virada divina. Profetizo que você não apenas começará o dia no abrigo do Altíssimo, mas permanecerá nele e viverá em vitória contínua. Que a tua boca ainda vai se encher de cânticos novos e muitos olharão para você e dirão: foi Deus quem fez isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Pai amado, neste momento de encerramento, nós não apenas oramos, mas recebemos com fé tudo aquilo que foi declarado. Declaramos que já não somos mais os mesmos. Hoje nos levantamos debaixo da sombra do Onipotente, certos de que o nosso coração encontrou descanso e o nosso espírito foi renovado. Cada dor apresentada diante de ti agora se transforma em testemunho. Cada lágrima regada no silêncio
se transforma em semente de milagres. Senhor, nós escolhemos acreditar. Escolhemos habitar no Teu esconderijo, não apenas visitar. Escolhemos começar o dia na Tua presença e continuar nele em cada passo. Por isso, eu declaro que a paz que sentimos agora não é momentânea, mas é âncora que nos guiará durante todo o dia. Onde antes havia medo, agora há confiança. Onde antes havia ansiedade, agora há descanso. Onde antes havia peso, agora há leveza no espírito. E eu quero que você que está orando comigo repita em sua mente, ou até em voz alta, como ato de fé: eu habito no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Onipotente eu descanso. Eu sou guardada, eu sou protegida, eu sou vitoriosa em Cristo Jesus. Essas palavras não são apenas declarações, são sementes proféticas que vão frutificar em cada área da sua vida. Pai, nós te agradecemos por este momento. Obrigado por não nos deixar sozinhos. Obrigado por ser abrigo no meio das tempestades, rocha firme no meio dos desertos, sombra fresca no calor do dia. Obrigado porque em Ti temos tudo o que precisamos para viver em vitória. E assim encerramos essa oração, certos de que este não é o fim, mas o início de um dia coberto pela Tua presença. Se você foi tocada por esta oração, deixa aqui nos comentários o seu pedido, porque eu quero interceder por você e pela sua família. Compartilhe também esta oração, para que mais vidas sejam alcançadas pelo abrigo do Altíssimo. E como Paulo declarou às igrejas: a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vós, hoje e sempre. Amém.